Agora você vai conhecer duas belíssimas histórias de superação. Minhas convidadas escolheram seguir em frente, apesar das limitações, da exclusão e do preconceito. Tá precisando de inspiração? Então vem aprender com a gente. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a premiada artista plástica Bárbara Correia da Silva e a psiquiatra Marli Itajaí Costa, mãe do Beto, campeão internacional de natação com mais de 200 medalhas conquistadas. Muito bem-vindas ao programa. E aí eu vou começar logo falando que também está aqui com a gente a Rita, que é mãe da Bárbara, e falou, não, eu tô aqui só para ajudar, não quero conversar, mas aqui no decorrer do papo, tenho certeza que ela vai participar. Bem-vinda, Rita, também aqui ao nosso papo. Bárbara, eu queria que você começasse contando a tua história. Você já nasceu com uma deficiência física, como é que foi isso? Sim, eu nasci com uma doença chamada artrogripose múltipla congênita. É uma doença degenerativa que tem uma má formação. Como é que foi na tua escola? Tinha acessibilidade? Você encontrou alguma dificuldade ali desde os primeiros anos? Conta pra gente um pouquinho. Olha, a minha vida, a minha educação, meus estudos foi bem legal. Não tive muitos problemas porque eu estudei onde eu moro. Então todo mundo ali me conhece. Então a escola já era adaptada? Na verdade, quando eu entrei, quando eu era pequena, não tinha tanta acessibilidade. Mas nas duas escolas que eu estudei, a própria diretora, eles mesmos fizeram, adaptaram a escola para mim. Se tinha escada, eles colocavam rampa. Se tinha algum lugar que não tinha como a cadeira passar, eles colocavam uma rampinha também. Deixava a escola bem acessível para mim. Trabalhos em grupo você fazia, você participava, você se sentia parte, tinha pertencimento nas atividades da escola? Eu fazia amizade com bastante facilidade. Era legal porque os alunos, eles realmente abraçam. Quando eu precisava de ajuda para pegar um caderno, quando eu precisava de ajuda para beber água, para me locomover, porque na época que eu estudava, eu não tinha uma cadeira motorizada, então eu precisava de ajuda para me levar para os lugares. E eu tinha meus amigos para me ajudar. Os professores também eram sensacionais, eles me ajudavam bastante também. Não me olhavam com um olhar de diferença, puxava minha orelha, falava, não, tem que ser assim. E era bem bacana. Legal. Agora teve uma situação ali, né, que a Rita estava também contando, que na escola só teve uma situação que chamou a atenção de vocês e aí você foi conversar com a diretora. Que história foi essa, Rita? Foi quando uma determinada professora, uma tia, né, ela tinha medo de colocar a Bárbara no meio das crianças para brincar. Então, o que ela fez? Ela achou melhor pegar a Bárbara e botar ela num cantinho. Aí a Bárbara se sentiu, na época, excluída. Aí chegou em casa, conversou comigo e falou, mãe, a tia me coloca num cantinho lá na parede. Eu falei, como assim, Bárbara? Ah, mãe, não sei. Todo dia no recreio, ela me coloca lá num cantinho. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui até a escola, conversei com a diretora, né, e falei com a diretora, falei assim, olha, eu não estou fazendo uma queixa, só estou pedindo você para poder olhar, investigar, para ver o que realmente está acontecendo, porque eu não estou aqui para acusar ninguém, eu só quero que você dê uma olhadinha para ver se esse relato está acontecendo ou não. Aí ela falou assim, não, Rita, tudo bem, pode deixar. Aí no outro dia seguinte, a Bárbara foi à escola normal, aí quando foi no outro dia que eu fui levar ela para a escola, aí a diretora chegou para mim e falou assim, estava acontecendo sim, mas ela me explicou que estava com medo. Dela deixar a Bárbara num canto é porque ela tinha medo de outra criança machucar a Bárbara ou a Bárbara se machucar no balanço ou em outro brinquedo. Mas aí a diretora falou, não, se for o problema eu mesmo coloco. Mas ela falou assim, não, Nininha, tudo bem, se ela pode ficar, então eu mesmo vou colocar. Aí foi resolvido o problema.
Certo. Então você também teve toda uma tranquilidade, sem muito Sim, alarde, tratando a nada. coisa. Porque quando a gente trata a coisa como assim, ó, do outro planeta, o outro também tem tendência Sim, a tratar. Então acho que não. essa sua tranquilidade, né? E assim, você teve muita sorte nessa inclusão escolar, que não é a história de todas as pessoas que têm Verdade. qualquer tipo de deficiência ou transtorno global de desenvolvimento ou superdotação. E você é uma pessoa de sucesso, uma profissional de sucesso, que tem quadros belíssimos. A gente vai mostrar aqui ao longo do programa. Inclusive, ela vai pintar um pouquinho. Você acha que essa educação inclusiva foi fundamental para que hoje você seja uma profissional de sucesso, que tenha a tua arte? Sim, bastante. Porque eu tive apoio também na escola. Os professores também, quando eles descobriram que eu pintava, eles me apoiavam. Eu tinha minha professora também de artes na escola e ela também me dava várias dicas também, que era bem bacana. Porque eu acho muito importante a arte na educação. Porque você aprende a cultura, a entender, enxergar o mundo de uma maneira mais verdadeira e você também aprende a se colocar no lugar de outra pessoa, porque a arte ela é uma forma de se expressar. Você consegue, ou você olha para o quadro, não é apenas um desenho, mas sim é um sentimento que a pessoa coloca ali, é uma cultura de algum lugar. Então, eu acredito que a arte ela também ela é uma terapia, porque é uma forma de você colocar todos os seus sentimentos que você não consegue falar com outras pessoas, você pode colocar ali naquele quadro. Você pode colocar suas vontades, porque eu tenho um quadro também que é de um skatista e eu não tenho como andar de skate, mas eu tenho muita vontade de andar de skate, surfar. E quando eu estou pintando, eu consigo entrar no quadro. Então, é sensacional. E aí, eu fiz um quadro de skatista e aquele quadro ali me representa. No momento que eu estava pintando aquele quadro, era como se eu estivesse ali, como se eu estivesse sentindo, eu andando ali de skate, eu conseguia sentir o vento, eu conseguia sentir a adrenalina. Então, eu acredito que a arte é uma forma de liberdade, sabe? Então, você aprende também muita coisa com a arte, histórias. É uma forma muito boa de você lidar com a vida também. Dá vontade de ficar ouvindo essa menina o resto da vida aqui. Eu queria Nossa. fazer uma pergunta aqui. A Bárbara, como surgiu essa ideia da pintura? Então, eu fazia tratamento na BBR. E aos 9 anos, os médicos me deram alta e falaram que não tinha mais nada para me oferecer. Então, eu tinha uma vizinha que ela dava aula de pintura, que ela tinha um ateliê. E aí eu não tinha nenhuma atividade, eu ia para a escola, estudava, eu não tinha mais nenhuma atividade. Então, ela conversou com a minha mãe e falou, olha, o que você acha de eu dar aula para Bárbara? E aí minha mãe falou, eu não sei, dona Penha, mas eu vou perguntar. Aí minha mãe conversou comigo, aí eu achei bem legal na hora, uma criança que era, tipo, nossa, é bem legal. E aí, então, fiquei bem animada. Foi bem interessante, porque ela nunca tinha dado uma aula para uma criança deficiente, que não tem movimentação nos braços. Então, eu tive que... A gente foi tentando, botava o quadro numa altura que eu conseguisse apoiar e não conseguia de jeito nenhum e segurar o pincel para poder pintar. E então aí surgiu uma ideia de pintar com a boca. E aí minha mãe, na verdade, teve a ideia e falou, vamos tentar pintar com a boca? E aí coloquei o pincel na boca e caiu, aí tentou de novo, aí não dava nada, o desenho ficava meio borrado, não tinha tanta precisão. Mas aí eu fui praticando e no começo chegou numa parte também que eu dei uma desanimada, não queria muito. Aí com 16 anos na verdade, essa minha professora, ela recebia os cartões da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. E aí ela contou sobre essa associação. E aí ela conversou com a minha mãe e falou, é bacana, a gente podia tentar colocar a Bárbara nessa associação. E eu novinha, não queria nada. E aí quando eu fui crescendo, uma amiga minha perguntou se eu queria trabalhar entregando panfletos.
E aí eu falei, mãe, deixa eu trabalhar, eu quero. E minha mãe falou assim, Bárbara, você tem um talento tão lindo. Você quer que as pessoas, elas têm que admirar seu trabalho. Você tem que valorizar a sua arte. Seu talento. Isso, seu talento. Olha. Então, e aí ela virou e falou assim, Bárbara, por que você não tenta? Aí eu não sei. E aí, com 16 anos, eu preciso, eu quero arte. E veio uma paixão muito grande. E eu falei, não, eu quero pintar. A arte, ela não é só um estilo, não é a sua personalidade. Quando você decide ser artista, não é, eu só vou pintar isso porque pode dar dinheiro ou algo assim. Não, eu pinto porque eu gosto, a arte, ela faz parte de mim, eu vivo pra arte. Ai, que coisa mais linda. Muito legal. Muito obrigada por você dividir essa paixão com a gente. Assim, é de deixar emocionada. Então, vamos fazer o seguinte. Você trouxe aqui um quadro para pintar um pedacinho, porque, claro, não dá para pintar um quadro inteiro aqui. O artista demora muito tempo. E é uma construção. Então, vou pedir para a Rita ir colocando o cavalete. Ela vai pintar um pouquinho, enquanto isso eu estou mais no papo aqui com a Marli, conhecendo um pouco mais da história da Marli. O cinegrafista vai filmando, vai filmando a gente conversar e vocês vão entendendo tudo aí em casa. Marli, como é que começa a tua história? O Beato vai fazer 38 anos esse ano e realmente na época em que ele nasceu eu já tinha 2 filhos, as crenças médicas eram outras. Nascia-se com síndrome de Down porque a mãe já tinha mais idade. O que hoje em dia já foi provado que não existe. Você tinha quantos anos? Na verdade, eu tinha 33 anos e justamente mas mães acima de 32 anos tinham tendência, eram consideradas mães idosas para terem filhos. Mas com o nascimento do Beto, eu percebi pelo choro que era diferente. E o pediatra até achou que aguardasse uns 3 meses, não fizesse exame, porque ele tinha os reflexos muito bons e tudo mais. Mas eu não fiquei sossegada. E com 3 meses... Foi antes dos 3 meses, eu decidi fazer o cariótipo dele. Levei e realmente foi constatado que ele tinha trissomia do 21. E Síndrome de Down. Síndrome de Down. Como é que foi isso para você? Como você recebeu essa notícia? Como é que foi isso? Olha, eu já estava, assim, muito preocupada antes. Eu já desconfiava pelas características, porque eu sou psiquiatra, então já conhecia as características, o desenvolvimento. Quer dizer, medicamente, apesar dele estar bem, mas havia diferenças. E foi uma notícia, assim, muito triste. Eu acho que realmente a gente passa por uma fase de luto até a gente aprender a gostar daquele filho como um filho como outro. E gostar de uma forma diferente, que precisa ter mais cuidados, que exige mais da gente, mas a gente aprende a gostar e a amar. E comecei logo a investir apesar dele ter nascido naquela época, não havia muito recurso, as pessoas eram mais excluídas, viviam trancadas, eram escondidas. Sim. Elas ficavam trancadas em hospitais que aceitassem. E eu mesma trabalhei em muitos desses hospitais, elas realmente ficavam escondidas, elas não apareciam socialmente. Eu comecei a fazer atendimentos com o Beto com 5 meses. Eu precisava trabalhar e ele foi para uma escola montessoriana. Foi uma felicidade. Era uma escola realmente montessoriana, que é o que deve ser aplicado a crianças com qualquer deficiência. E ele foi muito feliz, foi aceito, foi sempre bem tratado, aproveitou muito, porque o material é todo adequado a crianças. Nunca tive problema de rejeição. De preconceito na escola? Preconceito, não. A dona da escola até, ela era uma pessoa excelente. Ela havia perdido uma criança, então ela quase que substituiu o meu filho
pelo filho dela, era uma pessoa assim maravilhosa. Então você, dentro da educação, você também considera que o Beto tenha sido sempre incluído em todas as escolas pelas quais ele passou? Ou teve alguma escola que... Não, nem sempre. Ele terminou o CA com 12 anos, saiu já alfabetizado, e lendo, escrevendo bem, com uma letrinha que até hoje é muito bonita, tudo mais, e tentei colocá-lo em outras escolas montessorianas e não consegui essa mesma inclusão. Eram escolas rigorosas que não se preocupavam em ter... Bom, naquela época não existia o que existe hoje em dia pela lei, professores auxiliares, e ele era colocado como qualquer criança comum que tinha todas as obrigações das outras. Copiar os deveres do quadro, ele começou a ficar, ele passou por umas 3 escolas, além de ter sido recusado em outras. Eles não falavam abertamente, volte daqui a uma semana, volte daqui a 15 dias, volte daqui a mais uma semana, e com isso você terminava desistindo. Como é que você fez, Marli, para que o Beto tivesse uma história de educação inclusiva e que ele pudesse ser a pessoa que ele é hoje, um campeão em natação e tantas outras coisas, atividades que você vai contar para a gente. Mas como é que foi esse processo, se a gente pudesse resumir, educacional, para que você conseguisse que ele fosse incluído e realmente se formasse numa pessoa que participa na sociedade? Ele estudou em 2 escolas, ele ficou um período sem frequentar a escola. Ele estudou em 2 escolas especiais, ditas boas, e ele conseguiu evoluir, inclusive passou um período com uma professora particular e sempre... Agora, a história do esporte aí entra um pouquinho diferente. Por uma necessidade de saúde, ele teve bronquiolite com 30 dias, então foi me recomendado que ele começasse a fazer natação como prevenção, porque eles têm facilmente muita infecção pulmonar. E ele começou com 8 meses. Com 5 meses, ele começou a estimulação essencial, a fazer fisioterapia. A geneticista recomendou e ele frequentou escolas especiais e até passou um período, e por conta das escolas ele não queria deixar, porque aí começa namorando, não é? E querendo ter uma vida social como as outras pessoas. Sim, inclusive ele claro. nunca se conformou em ser, nós nunca segregamos, ele participava de tudo com os irmãos. Ele saía, ele participava de brincadeiras. Naquela época era Atari, o jogo que existia, ele jogava, ele brincava de jogo de botão, ele desenhava muito, ele sempre teve uma vida muito estimulada. Eu trabalhava e não podia seguir, e nem tinha condições financeiras para sustentar os tratamentos. Era uma clínica na Zona Sul, então elas me passavam o esquema do tratamento, eu fiz todos os materiais necessários e chegava do trabalho e às vezes 9 horas, 9h30 da noite, aqueles exercícios tinham que ser feitos diante do espelho. E muitas vezes eu chegava aí desesperada, já cansada. E me lembro uma vez que eu comecei a chorar junto com ele, acabou o exercício, começamos a chorar. Então eu participava muito, nossa família sempre participou muito, os irmãos. Que a gente fala aqui sempre na educação, tá até na caneca, enfim, eu falo todo o programa que a educação, se você não se envolver, não rola. O pessoal brinca, todo mundo gosta, acabou virando... Foi uma frase que surgiu assim, eu falei um dia, eu falei, vou repetir isso porque é nisso que eu acredito. E é o que a gente vê. Rita, sempre ali com a Bárbara, já contou aqui um pouquinho da história. Você também contando uma história de total envolvimento e que faz parte da vida. Tá triste, você chegava cansada, enfim. Mas essas coisas, Bárbara inclusive falou isso antes, né, Rita? Que em um momento ela falou assim, não vou conseguir. Sim. Isso é importante a gente falar aqui, faz parte da vida. Você se desanimar com alguma coisa, assim, tipo, poxa, tem um obstáculo aqui, porque a mente, já foi estudado isso, a mente ela quer ficar num lugar confortável. Então, faz parte da vida.
Nunca pretendi, sempre. Sim. Eu sou uma pessoa de briga, de luta, nunca desisti. Eu insistia sempre, quanto mais não podia, mais insistia. E ele faz inglês também, Ele faz. teatro. Ultimamente, há cerca de 6 anos. Ele até começou natação muito cedo, com 8 meses, mas ele não prosseguiu. Ele fez programas de iniciação desportiva que existia no Maracanã. Ele sofreu discriminação em clubes, porque ele fazia próximo de casa também. E as pessoas diziam, não, olha, é melhor ele continuar no lugar que ele está e não ir para mais próximo de casa, porque ficava mais fácil para mim. E eu tive de aceitar e continuava levando em locais mais distantes, mas sempre valorizando essa parte dele participar. Ele sempre foi muito ativo assim, nessa questão. Ele já fez futebol de salão, já fez judô, já fez pintura também, já fez curso de pintura. E ficou um período sem estudar e há cerca de 6 anos ele faz o curso Kumon. E há 2 meses ele me pediu para fazer inglês. Esse? Kumon. É um curso japonês que existe em franquias pelo Brasil todo. Então, eles têm 2 vezes por semana, 2 horas de aula. E aprendem? E aprendem. É um curso que se baseia muito na repetição e num método de ensino diferente. Olha, que interessante. E aí, eu disciplinas era no contra, geral? inclusive. Não, eles só têm disciplinas de inglês, português, matemática e japonês, que, obviamente, por aqui a gente não encontra. Talvez encontre em alguns cursos. A gente não encontra em todos. Ele, por exemplo, no que ele faz próximo de casa, não tem. A gente tá no finalzinho, né? Já arrumando aí para o final do programa. Queria que você falasse, ele sofreu preconceito, inclusive no esporte. No esporte. Me conta isso. Ele nunca participou, por exemplo, de uma Paralimpíada. Normalmente, ninguém que tem síndrome de Down participa de Paralimpíada, porque eles têm flacidez de articulações, eles têm a musculatura diferenciada, eles, no crescimento, no desenvolvimento, eles normalmente desenvolvem a musculatura primeiro que a parte óssea. Então, mas não seria exatamente por conta disso que deveriam? Eles não conseguem, eles não tinham classe. Todas as diferenças físicas, eles têm uma classe, uma tabela de classes e eles podem participar. Mas a síndrome de Down não tem classe, eles são incluídos no que se chama S14, que é uma classe só para deficiente mental. Então, são pessoas comuns que não têm dificuldade alguma física, que eles têm dificuldades físicas sérias nessa questão da velocidade, do aprendizado, da memória, da abstração, da aplicação do que eles aprenderam. Eles chegam a aprender, mas eles precisam de muita repetição, eles custam muito. E com isso eles não têm índice, eles classificam muito pelo índice, pela velocidade. Então eles jamais conseguem participar de uma Olimpíada. E começou um movimento há cerca de 1 ano e meio no exterior. Eles criaram agora uma classe Down para que eles possam participar de competições mundiais. Ele participa até, mas sempre, toda a competição dele, nós não recebemos ajuda financeira ou de estrutura de quaisquer instituições. Não temos patrocínio. Para nada, o material é caríssimo. Até o Maracanã, onde havia um programa de iniciação desportiva, depois daquela obra para a Copa do Mundo, para a Paralimpíada, foi fechada a piscina, está abandonada. E nós fomos recebidos, felizmente, pelo estádio Caio Martins, que agora está em obras, e nós vamos treinar lá na Estrada Velha de Maricá, na Andef, quando há chance. Então, realmente, continua uma luta. É uma dificuldade muito grande, além de ele treinar no clube municipal, mas pago com professor particular. Quer dizer, você não é rica, não tem uma situação... Não, eu trabalho só para isso. Então, é isso que a gente queria aqui, mostrar a história de vocês para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas saibam que não é fácil,
mas para que as pessoas saibam que é possível e conheçam as dificuldades. Eu acho que isso é mais importante, porque a gente sempre fala em inclusão, 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 e a gente também aqui está falando de momentos de exclusão e como essa exclusão ela ocorre. Que é uma exclusão, desculpa eu te interromper, mas é uma exclusão que é uma realidade dentro da suposta inclusão. Até nas escolas. Eu, no consultório, eu até estudei direito por conta disso, porque sempre trabalhei em serviço público, para orientar as pessoas. E eu sempre oriento que procure a justiça, que procure seus direitos, porque não existe isso. As pessoas, gratuitamente, só pelo direito da lei, pelo direito legal, elas não conseguem. O professor auxiliar, o professor que poderia... ajudar essas crianças. Por isso que a gente fala que ficam muito, elas ficam Marli, sempre num canto, elas ficam em segundo lugar, elas não são estimuladas, elas não têm apoio. Então, uma criança que não consegue ser rápida, que não consegue acompanhar o nível da turma, ela não consegue evoluir. E aí, para vocês verem, é possível. Ah, mas não é possível. É possível. É possível porque Beto está aí para contar a história, porque Bárbara está aí para contar a história. Bárbara terminou o 2º grau. Ela o tempo todo falando aqui da inclusão que ela teve na escola. Bárbara concluiu o 2º grau. E agora eu vou pedir para vocês mostrarem os quadros. Fala um pouquinho dos quadros. A gente está no finalzinho, Bárbara. Então, mas conta um pouquinho aí. Esse quadro do skatista foi o que eu falei. Esse que é me do representa. skatista, é verdade. Sim, e achei, Ai, eu que amo o lindo. pôr do sol. Eu amo também, praia. essa luz. Sim, e ele me representa porque é uma coisa que é uma das minhas vontades, que é andar de skate. E eu consegui. Você conseguiu andar? Bárbara, eu vou te interromper. Existe um programa agora, até fui assistir a uma das palestras, em que eles criaram rampas e acesso ao mar. Sim, é o Praia para Todos. É, Praia para Todos. Sim. Eu tenho uma amiga que ela é cadeirante, ela mora em Cabo Frio, infelizmente, se não te apresentava, posso incluir, e ela vive muito feliz porque consegue atingir a praia. Sim. E eles até aqui no Rio, já incluíram aqui no Rio esse programa Praia para Cadeirantes, e as pessoas conseguem. Aí, Rita. Ela... Esse próximo. Esse é a andarilha. E ela tem um significado muito grande para mim, porque eu sonhei com ela. Eu acordei de madrugada praticamente, com o desenho na minha cabeça. Eu falei, eu preciso pintar, eu preciso pintar, eu preciso pintar. É mesmo. Porque esse quadro, eu tinha acabado de terminar os estudos, e então eu queria fazer a minha faculdade, queria... Eu também estava começando a trabalhar, que eu tinha acabado de entrar para a Associação dos Pintores de Cabelo e os Pés. Então, eu estava numa fase nova e eu estava num caminho novo. Então, a andarilha, ela... No caminho. Isso. Ela representa. A andarilha, ela simplesmente ela anda, ela não sabe o que ela vai encontrar lá na frente. E é o que eu não sei. Desculpa eu ficar só te interrompendo. No hospital onde eu trabalhei durante muitos anos, mais de 20 anos, nós tínhamos oficinas. É importantíssimo a pintura, o desenho. Sim. Ela é de uma criatividade, ela auxilia demais no tratamento. Vamos lá, esse próximo... Esse quadro, ele tem um significado também. Eu homenageei esse quadro às mulheres negras, porque ele mostra a cultura africana também, a cultura que eu acho lindo, o pôr do sol, o local, então ele sempre também presente. Sim. Linda a iluminação. E aí é bom a gente lembrar, vou falar com a Marli aqui rapidinho, porque a gente está mesmo com o tempo estourado, mas é importante, Marli falou, é importante lembrar que o Beto começou a nadar efetivamente com 29 anos e com 37... ele está. Ele, na verdade, o Beto começou a competir, ele sempre nadou, mas começou a competir muito tardiamente, só com 29 anos, e num grupo de natação, de competição, e realmente tem mais de 200 medalhas. Nós já fomos a inúmeros países do mundo em competições, muitas vezes em que nós arcamos com... Vamos por fora, vamos assim dizer, não somos convocados. Nós dizemos que somos assim de uma família um tanto abusada. Nós tomamos iniciativa para tudo. O Beto não fica sozinho. Ele, por exemplo, no Kumon, para que ele estude, eu quase que
que faço uma cena de circo, porque para ficar interessante o estudo. Então é uma participação muito importante. A família precisa participar, e inclusive na natação. Vocês são pessoas maravilhosas, pessoas inspiradoras, de uma história magnífica. Muito obrigada por compartilhar e parabéns por vocês serem quem vocês são, porque nós seres humanos somos uma construção histórica e é isso que vocês são, uma belíssima construção histórica de muita luta e que a gente precisa mudar muita coisa ainda, mas a gente aos pouquinhos chega lá. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Nasruddin. Nasruddin era um sujeito pacato toda a vida, mas casou com uma mulher nervosa que até batia nele. Certa vez, o amigo de Nasruddin, passando em frente à casa dele, ouviu uma barulheira. E mais do que rápido, ele correu e bateu bem devagarzinho na porta. E quem veio atender? Nasruddin. Então o amigo perguntou: Nasruddin, rapaz, que barulheira é essa, rapaz? Nasruddin respondeu: minha mulher acordou nervosa, rapaz, jogou meu casaco lá a escadaria abaixo. Nasruddin, casaco não faz essa barulheira toda não, sujeito. É que eu tava dentro, né?